Olá, acadêmica! Olá, acadêmico! Espero que você aprecie esse nosso encontro e que ele sirva de motivação para os nossos outros encontros. Nesse encontro, iremos abordar as escolas de evolução do pensamento hermenêutico. As escolas hermenêuticas se traduzem em modos diversos de compreensão do direito e da sua aplicação. Por opção metodológica, iremos trabalhar com as mais importantes escolas. Temos escolas de maior rigidez no exercício da interpretação, como a escola da exegese, a escola histórica do direito, e, de outro lado, tem-se outras escolas com maior abertura no processo hermenêutico. De início, então, vamos falar sobre a escola da exegese. Para a escola da exegese, a interpretação era tida como exercício absolutamente limitado à busca da vontade do legislador, uma vez que o código, no caso o Código Napoleônico, bastava para regular as situações da vida e, portanto, dar as soluções dos eventuais conflitos. Tudo estava no código e tudo se reduzia ao código. Essa noção de codificação que vem com a codificação napoleônica, que o direito poderia estar contido todo no código, vem repensada depois por todos os pensadores do direito, mas naquela época isso era muito importante para dar uma formatação perfeita à ideia de sistema jurídico. Há uma explicação histórica, então, para essa limitação do exercício da interpretação. A Revolução Francesa é o marco dessa interpretação, desse modo de se pensar o direito. Por que a Revolução Francesa? Porque nela, e a partir dela, se queria algo ligado ao povo. E o medo do arbítrio judicial, que traria consigo a quebra dos ideais revolucionários, principalmente no que tange à igualdade, é forte explicação para o surgimento dessa escola. Tem-se como sua principal característica o culto à lei, tanto que se sustentava que a lei seria absolutamente clara, e nos casos raros, diga-se de passagem, de eventuais dúvidas, nós deveríamos ir e perguntar pela vontade do legislador. Em suma, o brocardo jurídico latino que encerra essa ideia é o seguinte: in claris cessat interpretatio, ou seja, no claro, na claridade, não há o que interpretar. A regra é clara, portanto, não necessitaria de interpretação. Todavia, não há como deixar de se dar atenção à evolução social, o que fica claro com o avanço do pensamento jurídico. Por conta disso, tal escola se mostra equivocada, o que a fez ser superada. Por quê? Porque o equívoco que se demonstra é o equívoco da falta de criatividade. Nenhum de nós pensa direito sem pensar criativo. O professor João Batista Reckenhoff faz uma explanação elucidativa de referida escola, afirmando que a escola da exegese via na lei escrita a única fonte do direito, expressão mesmo do direito natural. Adotava como método de interpretação o literal, orientado para encontrar na pesquisa do texto a vontade ou intenção do legislador, mens legislatores. Somente quando a linguagem fosse obscura ou incompleta, o intérprete lançaria mão do método lógico. A função do jurista, então, consistia em extrair plenamente o sentido dos textos legais para apreender o significado deles. Negava valor aos costumes e repudiava a atividade criativa, mínima que fosse, da jurisprudência. Essa ideia foi ultrapassada justamente porque essa limitação ao julgador é uma limitação impossível. Como eu já disse em outros encontros, nós pensamos, nós agimos, nós quem? Seres humanos, que por uma opção nos tornamos julgadores. O julgador nada mais é do que um ser humano que julga outro ser humano. Acompanhe comigo. A escola histórica do direito surgiu na Alemanha, no início do século XIX, em oposição às doutrinas justnaturalistas dos séculos XVII e XVIII. Tem como cerne de sua caracterização a investigação histórica em primeiro plano, o que indicava ser a interpretação, a reconstrução do pensamento do legislador que condensaria a vontade do povo. Vem também em oposição à codificação e ao legalismo estrito, pugnado pela escola da exegese. Enfim, o direito seria produto da história, ligado ao tempo e ao espaço, e não mera criação racional. Tem em Friedrich Carl von Savigny um de seus maiores expoentes. Os postulados básicos da escola histórica do direito são os seguintes.
Primeiro, o direito é um produto histórico e não resultado das circunstâncias, do acaso ou da vontade arbitrária dos homens. Segundo, o direito surge da consciência nacional, do espírito do povo, das convicções da comunidade e pela tradição. Terceiro, o direito forma-se e desenvolve-se espontaneamente como a linguagem. Não pode ser imposto em nome de princípios racionais e abstratos. Quarto, o direito encontra sua expressão inconsciente no costume, que é a sua principal fonte. Quinto, é o povo que cria seu direito, entendido como povo não somente a geração presente, mas as gerações que se sucedem. O legislador deve ser o intérprete das regras costumeiras, consuetudinárias, completando-as e garantindo-as através da lei. Portanto, o conhecimento da sociedade, do povo, dos seus costumes e da sua história se mostra fundamental para a produção jurídica, seja na perspectiva de criação legislativa, seja na perspectiva da aplicação da lei. O legislador é, na realidade, porta-voz de seu povo, o qual se tem como grande criador de seu próprio direito. Aqui reside o principal ponto de rompimento com o pensamento justnaturalista. Não há direito universal, único e imutável. O direito é de cada povo, calcado em seus costumes. O legislador é leitor e condensador desses costumes, bem como é o aplicador do direito. Entretanto, é preciso destacar que a crítica mais propalada sobre a escola histórica do direito é baseada em suposto apego excessivo ao passado, o que a faria não lançar olhar para o futuro. Como você já pôde perceber, podemos encontrar aspectos positivos e discutíveis nas duas escolas apresentadas. Por isso, volto a destacar. Para melhor compreender a escola da exegese, que penso trazer um assunto que merece muita reflexão, você entender bem o que Reckenhoff afirma. Veja. A escola da exegese via na lei escrita a única fonte do direito, expressão mesmo do direito natural. Adotava, como método de interpretação, o literal, orientado para encontrar na pesquisa do texto a vontade ou intenção do legislador, mens legislatoris. A função do jurista consistia em extrair plenamente o sentido dos textos legais para apreender o significado deles. Negava valor aos costumes e repudiava a atividade criativa, mínima que fosse, da jurisprudência. Todavia, tanto a escola da exegese quanto a escola histórica do direito sofrem críticas por não dar liberdade de interpretação e aplicação do direito. Muito porque, para a primeira, a exegese, tem-se a idolatria à lei, e para a segunda, a escola histórica, a vontade do povo e aos costumes. Assim, surgem as escolas que permitem uma interpretação mais livre do direito, como, por exemplo, a escola da livre pesquisa científica, a escola do direito livre e a escola da jurisprudência dos interesses, dentre outras tantas. A escola da livre pesquisa científica surgiu na França no final do século XIX e teve como seu principal expoente François Genis. Seu surgimento baseou-se na necessidade de rompimento com o pensamento da escola histórica do direito, que postulava a busca pela vontade do legislador. Para os adeptos da escola da livre pesquisa científica, leia-se primeiramente Genis, não fazia sentido desvendar a intenção do legislador, a época em que a lei foi editada, para trazê-la, a intenção, para o momento da aplicação dessa lei. A lei não tem outra intenção senão aquela que lhe deu origem. Ademais, é de se afirmar, nessa escola, que a lei está posta para o futuro e não para o passado, e assim não tem condições de ser ampla e completa, pois os fatos sociais vão sucedendo sem que o legislador, à época da edição do ato, tenha os previsto completamente. Então a crítica é que a escola histórica olha para trás, olha para o passado, e o direito não faz isso. Ele olha para o passado, por óbvio, para se criar, mas se cria para o futuro. Diante da incompletude da lei, a mais importante fonte do direito, para essas escolas, deveria o intérprete, então, lançar mão de outras fontes, como o costume, a jurisprudência e a doutrina. Todavia, se esgotadas as fontes na aplicação do direito, sem que se tenha resposta para o caso, o próprio aplicador do direito poderia criar a regra para a solução. Vejam, é o contrário do que prega a escola da exegese e a escola histórica. Não se agarra à lei, mas sim tem a lei como um referencial.
Portanto, através da pesquisa científica, em não havendo suficiência de fontes para a solução do caso, o aplicador poderia criar regra nova, que ainda não existisse no ordenamento, não se tratando, entretanto, de analogia. É nova regra e não aplicação analógica de uma existente. Em resumo, tem-se que a Escola da Livre Pesquisa Científica afastou o mito da completude da lei e indicou como caminho para a solução dos casos concretos a livre pesquisa, com a consequente possibilidade de criação de regras pelo aplicador, em detrimento de métodos que obrigavam o aplicador a buscar ora a vontade da lei, ora a vontade do legislador, no caso de se ter lacunas no ordenamento. Quando a Escola do Direito Livre surgiu na Alemanha, no início do século XX, tendo como primeiro teórico Kantorowicz, é possível apontar nela que se buscou, tanto na Escola Histórica do Direito quanto na Escola da Livre Pesquisa Científica, base para os seus postulados. Da Escola Histórica do Direito, trouxe para si o pensamento de que o direito nasce do povo, e da Escola da Livre Pesquisa Científica, a busca pelo direito fora de suas fontes formais. Tinha duas vertentes principais, uma mais moderada, capitaneada por Ehrlich, e outra, mais radical, liderada por Kantorowicz. Na tendência mais moderada, cultivava-se a ideia de que o direito residia na sociedade. Não se pode esquecer da formação sociológica de Ehrlich, anterior e maior que o direito legislado. Nas instituições sociais estava o verdadeiro direito, e da análise dessas instituições deveria sair a solução, quando não legislada, por meio de um estudo sociológico das situações. A tendência radical, propugnada por Kantorowicz, era conhecida como Escola do Direito Justo, pois propunha a aplicação do direito em contrariedade à regra estabelecida, desde que a regra fosse injusta. A tendência radical entendia ser aplicável o direito formal, desde que não fosse contrário ao sentimento social. De outro lado, quando a solução pudesse ferir o sentimento da sociedade, o aplicador estava autorizado a não aplicá-lo. Sua conduta, é claro, deveria ser pautada pela justiça e pela consciência do exercício de seu papel como representante do Estado. Estado esse que, se tivesse legislado na ocasião em que o caso se desenvolveu, agiria como o juiz agiu. As críticas que recaíram sobre a referida escola se deram no campo da subjetividade, da possível arbitrariedade judicial, da subversão da ordem e da quebra da segurança jurídica. Aliás, críticas comuns a todas as escolas que pregavam maior liberdade na aplicação do direito. A fim de rebater tais críticas, os defensores da Escola do Direito Livre, sejam aqueles adeptos da forma moderada, sejam os adeptos da forma radical, acreditavam que as metas estabelecidas pelas escolas, com apego à lei, são impossíveis de ser alcançadas, pois tratadas a partir da ideia de um ordenamento perfeito, a ser operado por julgadores isentos. Enfim, inegável a contribuição de tal escola ao pensamento jurídico e ao modo de se aplicar o direito. O fato é que a Escola do Direito Livre representou um progresso no pensamento jurídico. E para confirmar isso, veja o que afirmou o professor João Batista Reichenhoff. A Escola do Direito Livre sacudiu verdades estabelecidas e representou um progresso no pensamento jurídico. Abriu perspectivas para a ciência do direito e investiu a função judicial de maior responsabilidade e importância, realçando o papel criativo inerente a ela. A Escola da Jurisprudência dos Interesses surgiu na Alemanha, por volta dos anos 1920, tendo como um de seus maiores pensadores Philipp Heck. Leva esse nome porque visa colocar os interesses em questão acima dos conceitos jurídicos, estanques, na solução dos litígios. De toda sorte, não prega, ao contrário da Escola do Direito Livre, na sua forma radical, desapego à lei, mas sim a atuação cooperativa do juiz com o ordenamento jurídico, no propósito de levar a efeito os motivos de sua criação, de seu estabelecimento. O legislador cria a lei para proteger determinados interesses legítimos. Cabe, então, ao julgador descobrir quais interesses o legislador visava proteger quando da edição da lei. A fim de melhor solucionar o caso, com isso, se afasta a abstração dos conceitos jurídicos, que trazia consigo a redução na análise do caso concreto,
vez que o encaixe das diversas situações ocorridas em sociedade, dentro do molde de um determinado conceito, retira grande parte das possibilidades de reconhecimento do fenômeno jurídico, o qual, antes de tudo, é fenômeno social. A decisão judicial soluciona casos de interesses contrários postos em questão, e assim cabe ao julgador descobrir qual interesse deve prevalecer naquela situação. Diante disso, a decisão justa é aquela que melhor analisa as peculiaridades do caso discutido, identificando quais interesses estão postos em jogo e qual deles deve prevalecer. De outro lado, a obediência à lei não é literal. O julgador deve fazer juízo de valor em suas decisões, justamente pelo fato de que lhe é esperada uma análise dos interesses em discussão. Fica claro, por fim, que a maior contribuição da Escola da Jurisprudência de Interesses foi a abertura da hermenêutica jurídica para a valoração dos interesses contrários que chegam à apreciação do juiz. Também a ideia de que vários são os interesses protegidos pela ordem jurídica e que, em determinados momentos, esses interesses estão em conflito. Isso provocou o pensamento processual, mormente no que tange, ou que diz respeito, a conceitos como de pretensão. Tudo bem até aqui? Tenho certeza que sim. Parece complicado entender essas escolas, mas só parece. Para finalizar, lembre-se que a leitura do artigo relacionado a esse encontro, bem como a realização das atividades requeridas, ajudará para a melhor compreensão da aula. Também é muito interessante que você participe dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a diferença entre regra, lei, norma e princípio. Até lá!